Dessa vez eu vou em dupla mista. Eu já tô deixando separado o que eu vou me alimentar, o que eu vou comer amanhã cedo. Então aqui no papelzinho, ó, eu faço já todos os meus cálculos. Vou lá correr agora que nem uma doida. Ela vai ficar fazendo o que? Ela vai ficar aqui. Carbolândia na competição. Eu amo. Queria competir todo final de semana. Minha dupla de Hyrox, eu estou fazendo crossfit hoje. Hoje é sexta. Sábado, amanhã, nós vamos fazer uma prova de Hyrox aqui na 03 Fitness Run. Vem cá, dupla! Ó, ele veio aqui só dar uma passadinha, ele tá no off dele, fazendo a mini carga de carbo, assim como falam as nutris. Bem discreto, bem tranquilo. Bem tranquilo. Já me mandou foto hoje de bolinhos. Doce de leite. Doce de leite. Ele faz o carb up dele. Eu almocei uma lasanha. Almoçou lasanha. Vamos ver se isso vai dar certo amanhã, né? Amanhã a gente confere. Me cobrem. Aguardo. Turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de qualquer coisa, já dá aquele like, já se inscreve no canal. E olha que legal o vídeo de hoje. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha alimentação ao redor do simulado de Hyrox que eu vou fazer amanhã, sábado. Hoje é sexta-feira, noite. Vai rolar 03 Fitness Run amanhã, terceira edição. Dessa vez eu vou em dupla mista com o Stefano. O que eu quero começar mostrando pra vocês? A nossa prova amanhã, ela é às 9h45 da manhã. Eu já tô deixando separado o que eu vou me alimentar, o que eu vou comer amanhã cedo. Então, café da manhã, o que eu vou comer uma hora antes da prova, meus géisinhos antes e durante a prova. Aí aqui, ó, sou do papel, tá? Então aqui no papelzinho, ó, eu faço já todos os meus cálculos. Então eu vou 7 horas da manhã, 2h30 antes ali do meu aquecimento. Eu vou comer uma média de 120 gramas de carboidrato, que dá quase 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Meu peso atual tá em 62 quilos. E aí eu fiz a divisão baseada em alimentos que eu já estou habituada e alimentos principalmente ricos em carboidrato. Aí eu já deixei tudo separadinho aqui, ó. Então aqui nós temos, olha só, 30 gramas de goiabada, 2 bisnaguinhas, que totalizam 50 gramas de bisnaguinha. Aí eu vou colocar 200 ml de suco de uva, 25 gramas de mel, que eu vou pesar na hora, e banana, porque eu vou pesar o mel na hora que eu vou colocar o mel e jogar o mel aqui nessa banana. Por que que basicamente nessa refeição só tem carboidrato? Porque eu estou muito próxima já da corrida, do meu momento de largada, menos de 3 horas. Então eu preciso priorizar aqui alimentos de digestão rápida, porque eu tenho menos tempo, e priorizar carboidrato, que é o que me fornece energia e energia rápida. A ideia dessa refeição aqui é poupar aquilo que já foi estocado. Então vocês vão acompanhar aí o meu jantar de hoje, que eu já tô colocando um pouquinho mais de carboidrato. Legal de falar pra vocês também, eu tô numa dieta de déficit calórico. Tá falando sério? Com o objetivo de emagrecimento. Então eu vou fazer essa prova no meio dessa dieta. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Acho que muitos de vocês vão se identificar, porque daí tem uma galera que tá acompanhando aqui que talvez esteja numa dieta para emagrecimento e do nada surge uma competição e você se enfiou aí na competição, que foi o que eu fiz também. Então eu tô aumentando um pouquinho, mas eu não posso exagerar nessa quantidade também, porque como eu já não estou com uma quantidade muito alta de carbo, isso pode gerar uma disfunção intestinal, já que esse carboidrato não tá muito alto. Como que a gente faz o aumento de carboidrato? Vai depender muito da quantidade que você está ingerindo atualmente, tá? Depois eu vou mostrar o jantar para vocês. Usar um gel 20 minutos antes da prova, um gelzinho sem cafeína, e no meio da prova, com mais ou menos ali 30 minutos, que eu acho que a gente vai ficar 1 hora e pouquinho para fazer a prova, eu vou usar um outro gel, só que dessa vez um gel com cafeína, testado já. Então eu sou bem adaptada à cafeína, tem que tomar muito cuidado com cafeína. Se você nunca testou e tem uma prova ou tem uma competição, vai no gel sem cafeína, tá? Cafeína é um excelente suplemento, tá na lista de suplementos de mais evidência quando a gente pensa em melhora de performance, ajuda a reduzir fadiga, diminuir percepção de esforço durante o treino, aumenta a concentração, só que não é todo mundo que é adaptado à cafeína, até porque a cafeína ela depende de fatores genéticos. Então dependendo do seu fator genético aí, você não vai se adaptar bem. Faça o teste durante os seus treinos, para você ver se você consegue usar. Não, eu já sei que eu sou bem adaptado, inclusive eu gosto muito de pré-treino. O que é legal de explicar para vocês também, essa quantidade, esse cálculo que eu fiz aqui de carboidrato, de 2 gramas por quilograma de peso, é uma continha meio de bolso, mas que pode servir para ajudar vocês. Se faltam 4 horas para minha largada, para o meu aquecimento, vamos contar sempre com o aquecimento, com o horário do aquecimento, porque querendo ou não, no aquecimento você já está em movimento. Então, contando com o horário do aquecimento, se faltam 4 horas, você pode fazer uma continha aí de 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Se você fosse alimentar 3 horas, 3 gramas de carboidrato. 2 horas, 2 gramas de carboidrato. 1 hora, 1 grama de carboidrato. Então, seu peso vezes 1.
Ah, agora eu entendi! 30 minutos, meio que geralzão, 30 gramas de carboidrato. Por isso que 20 minutinhos antes ali, eu vou usar um gelzinho com 25 gramas de carboidrato. E eu ainda coloquei aqui, ó, o nitrato, importante falar pra vocês. Eu vou usar um nitrato 8,5. A minha prova eu largo 9,45. Eu fiz um cálculo para que o pico desse nitrato aconteça no momento mais crítico da prova, que é quando eu vou estar ali do meio para o final. O nitrato é um excelente suplemento. Pensando em uma prova com as características do Hyrox, pode ser interessante. Só que o nitrato, ele é um suplemento de uso agudo. Então você tem o benefício no dia que você suplementa. Após suplementar, o pico dele acontece mais ou menos 2 horas depois. Então, lugar de você pensar em ter esse pico logo no início da prova, porque você vai estar bem alimentado, vai estar bem hidratado. Eu sempre gosto de passar para os meus pacientes, e faço isso comigo também, cálculo para que esse pico aconteça no momento que eu considero mais crítico da prova, e que para cada pessoa pode ser um momento diferente. Algumas pessoas vão ficar 1h30, 2 horas de repente para fazer a prova. Então é bom você ter uma ideia de quanto tempo mais ou menos você vai ficar para fazer a prova e fazer essa continha baseada no momento que vai ser o mais crítico, que vai ser ali do meio para o final. Por isso que eu vou usar o meu nitrato 8,5, porque mais ou menos ali umas 10h30, 10h20, 10h30, quase 2 horas depois, eu vou estar provavelmente no momento mais crítico da prova, já que a minha largada é às 9h45. Eu acho que a gente vai ficar uma média de 1h10 mais ou menos para fazer, ou entre 1h05 e 1h10 mais ou menos. Então isso é legal também, é um ótimo suplemento e que pode ser utilizado e tem tudo a ver com as características da modalidade do Hyrox. Aí eu já deixei separadinho aqui, ó, minha dose. O nitrato, gente, para quem não sabe, ficou muito famoso através do suco de beterraba, porque é um alimento que é muito rico em nitrato, né? Nós temos outros alimentos, espinafre, alface, cenoura, repolho, que também são ricos em nitrato. Mas por que eu prefiro ele em pó padronizado? Porque eu consigo ter uma real certeza de que aqui eu tenho 400 mg de nitrato, que é a dosagem indicada para você ter o efeito ergogênico. Com a beterraba, com a alface, com a cenoura, com o alimento, eu já não consigo ter essa certeza, fora que eu tenho que comer uma quantidade muito grande de beterraba. Daria pelo menos aí 400 gramas de beterraba para eu poder conseguir atingir pelo menos 400 mg de nitrato. Então, pensando aí em benefício para um dia de prova, para eu não arriscar, eu prefiro usar o suplemento em pó, que eu sei que numa dose eu tenho aqui padronizado, procurem uma boa marca, eu tenho aqui padronizado 400 mg de nitrato. Para resumir, essa parte aí, esse café da manhã que tá mais próximo da minha largada. Prioridade, carboidrato de digestão rápida, evitar proteína, principalmente ovo, atum, frango. Se tiver que usar alguma proteína, o whey protein pode ser uma opção, que é uma proteína de digestão mais rápida, mas lembrando que nesse momento mais próximo da prova, a prioridade não é proteína, né? A gente fica mesmo com a ingestão de carboidrato, porque é o nosso fornecedor de energia mais suficiente. Se a minha prova fosse um pouquinho mais tarde, vamos supor que a minha prova fosse depois do meio-dia, 2, 3, 4 horas da tarde, eu fosse tomar meu café 7 horas da manhã, normal, segue o baile. Café da manhã podia ter ovo, podia ter um patezinho de frango, um patezinho de atum, pode ainda ter um pouquinho de fibra ali, mas sem exageros, porque a gente já tá no dia da competição. Mas aí eu já posso fazer um cafezão com mais volume, porque eu estou distante da minha prova. Então eu tenho tempo para fazer digestão. Lembra assim, ó, quanto mais próximo eu tô da minha largada, do meu treino, menor tem que ser o volume da minha refeição, com a prioridade ainda maior de carboidrato, de digestão rápida. Por isso que vocês viram que as opções que eu coloquei aqui, ó, goiabada, suco de uva, pão, que são carboidratos mais ricos em açúcar. Eu fiz uma mistura aqui de glicose com frutose, que é uma ótima mistura. O intestino aceita muito melhor essa mistura, esses tipos de alimentos. São alimentos que eu já costumo usar em dias de competição. Não vou falar que assim, todos os dias eu tô comendo goiabada, todos os dias eu tô comendo esse tanto de mel, não. Mas são alimentos que não são distantes da minha realidade. É o que a gente fala, né? A gente treina um pouquinho mais limpo para poder competir um pouquinho mais sujo. Por isso que é muito comum em dias de competição vocês verem os atletas
consumindo alimentos mais ricos em açúcar, porque açúcar é de energia muito rápida, fornece energia muito rápido, mas o preparo até lá não precisa ser baseado somente em alimentos ricos em açúcar, né? Durante os treinos, a importância do carboidrato continua sendo relevante, muito grande, mas a gente pode trabalhar com carboidratos mais limpos, mas no dia da competição a gente acaba sujando um pouquinho. Ó, isso aqui vai ser meu jantar, tá? Pré-prova. Então hoje, ao longo do dia, eu aumentei um pouquinho do meu carboidrato em relação ao carboidrato que eu já estou ingerindo. Então comi um pouquinho mais do carbo que eu já tenho no meu café, um pouquinho mais do carbo que eu já tenho no meu almoço, um pouquinho mais do meu carbo do lanche da tarde, e aqui eu tô comendo uma quantidade de carboidrato maior do que eu comeria neste momento, neste horário do dia. É claro! Eu já tenho um tempo já usado esse nhoque aqui. É um nhoque que eu peço, inclusive. E ele vem com carne moída, então ele vem com uma quantidade legal de proteína também. Essa refeição, na noite anterior, ela pode ser um pouco mais carregada de carboidrato, mas ela ainda pode ter proteína. O que eu evito aqui nessa refeição? Vocês podem ver que não tem minha saladinha, não tem meu legume, não tem nada gorduroso. Então cuidado vocês que ficam fazendo esses carb-ups com pizza. Por mais que você seja adaptado, eu também sou adaptada à pizza. Eu como pizza todo domingo. Mas a pizza, ela normalmente vem muita gordura. Vai ter muito queijo. Não é o indicado. Uma das indicações, inclusive, de se evitar no dia anterior, no dia da competição, é excesso de gordura e excesso de fibra. Principalmente para proteger o seu intestino. Para não te causar nenhuma sobrecarga intestinal. Então vocês podem ver, ó, que eu não coloquei salada, eu não coloquei legumes, não tem muita gordura, tem proteína, carninha moída e tem o carboidrato aqui, que tem os pãezinhos e o nhoque. Coloquei também aqui, ó, um pouquinho de suco de uva. Eu gosto muito do suco de uva, ele tem uma concentração muito legal de carboidrato, uma proporção pequena. É um antioxidante, tem uma ação antioxidante também. A gente tá falando aqui de uva, né? Então a gente tá falando de algo aí que tem uma relação com a fruta. Então eu já coloquei para aumentar um pouquinho esse carboidrato. E eu queria falar para vocês, ó, sobre esses dois suplementos aqui, que normalmente eu uso em pré, durante e uns 2-3 dias pós-competição, que é a curcumina e a tart cherry. São dois suplementos com ação anti-inflamatória e antioxidante. Qual que é a ideia aqui? Diminuir dor, reduzir fadiga e principalmente, gente, para que eu consiga me recuperar mais rápido. Eu sempre penso isso, assim, eu não sou uma atleta profissional. Então, eu quero terminar uma prova, ou eu quero participar de um final de semana de competição, e eu quero estar bem para poder conseguir trabalhar segunda-feira e ir para minha clínica sem dores e ter uma semana, conseguir voltar a treinar bem. Então, a curcumina e a tart cherry são dois suplementos. Por que eu uso mais ao redor de competição e não uso em todas as minhas fases de treino? Porque eles têm essa ação anti-inflamatória, né, de forma bem isolada e concentrada. E durante o período de treino, a gente tem que causar essa inflamação no músculo. Então, usar esses tipos de suplementos que têm essa ação mais anti-inflamatória, igual vocês aí, que qualquer dorzinha tá usando anti-inflamatório, para você poder evoluir, para você fazer com que o seu músculo evolua e você crie adaptações importantes para a sua evolução durante o período de treino, essa musculatura ela tem que inflamar. Você tem que causar essa inflamação. Isso é muito... O Guilherme tá filmando, ele não pode ir lá pra Sara. A gente tá achando que ela tá aprontando, mas não, ela tá se divertindo com o ossinho dela ali. A Sara vai aparecer também, tá? Não sei se vocês gostam de ver a Sara. Daqui a pouco a gente mostra ela. Tá preocupadíssima com a prova. Enfim, tá com o mundo da Sara. Essa inflamação, ela tem que acontecer. Então eu não posso exagerar esse tipo de suplementação. Mas um dia ali antes da prova, normalmente quando é uma competição de crossfit, eu peço pro meu paciente começar uma semana antes, 10 dias antes. No caso aqui eu comecei uns 3 dias antes, vou usar amanhã e vou usar no domingo também no pós-prova para acelerar essa recuperação. Até porque eu não estou esperando mais nenhuma adaptação nesse momento, eu vou com o que eu tenho. Então são dois suplementos que eu gosto muito de usar nesse período ali de competição, em período mais pré-competitivo, competição e alguns dias, 3-4 dias pós-competição também, para que vocês acelerem a recuperação e voltem bem a treinar. Eu acho que o que eu tinha para falar do jantar é isso. Acho que um ponto muito importante, hidratação, né? Eu sempre peço pro meu paciente que ele já chegue muito bem hidratado para a prova. Então que no dia anterior ele aumente ali de 500 a 600 ml de água em relação à quantidade que ele já está ingerindo. Claro que fatores como o local onde vai acontecer a prova é muito importante, o horário é muito importante, taxa de sudorese que é bem individual, algumas pessoas pedem mais líquido do que outras nesses eventos. Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de adequar a quantidade de água. Eletrólitos, talvez eu até coloque
um pouquinho ali na água. Só que a gente não vai ter uma perda considerável de sódio em 1 hora e 10 ali de prova, tá? Não tá também nesse momento do ano, não tá um clima tão quente. Então a ingestão, a utilização de eletrólitos em provas depende muito do tempo de prova, depende muito de taxa de sudorese. Pessoas que a gente já tem uma confirmação que perdem sódio de forma considerável, o nosso corpo, ele já tem muito sódio, então só a sua ingestão, tudo que eu comi hoje, por exemplo, eu vou comer essa torrada aqui, ó, tem sódio. Esse nhoque ele foi temperado com sal, essa carne foi temperada com sal. Então a gente já tem uma ingestão de sódio considerável. Então muitas vezes uma prova de 1 hora até 2 horas, você não tem uma perda considerável de sódio. Se tiver que fazer alguma recarga de sódio, as ingestões, né, a ingestão assim de forma geral pelas diretrizes pode ir de 300 a 600 miligramas de sódio por hora, mas levando em consideração fatores individuais, tá? Bom dia! Gente, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo é vir aqui dar um chamego nela, ó. Ela adora esse sofazinho aqui, esse cantinho. Ela ama essa mantinha aqui, ó. Só que tá muito cedo, ela não tá afim não, tá nem olhando pra gente. Aí eu venho aqui, dou um chameguinho, dou um bom dia, dou um beijinho, começo a me arrumar, começo a fazer minhas coisas. E ela não tá nem aí pra nada, ó. Eu vou lá correr agora que nem uma doida, ela vai ficar fazendo o que? Ela vai ficar aqui, nesse sofazinho. Eu vou tomar meu café da manhã aqui, que eu já mostrei pra vocês. Já tá tudo aqui, ó, separadinho. Então, minha bisnaguinha, goiabada, banana, mel, tudo que eu mostrei pra vocês ontem, que eu já deixei separadinho antes de dormir, meu suco de uva. Mas isso aqui é legal de mostrar também, isso aqui é um hábito diário, todos os dias. Eu uso uma dose de colágeno. Eu sempre, quando eu compro colágeno hidrolisado, eu busco pela marca Pepta. E aí esse aqui da Essential tem a Pepta. E extrato de própolis. Eu faço essa misturinha aqui, ó. Isso é todos os dias. E agora, meu cafezão da manhã, gente. Ai, gente, não é bom competir? Ó, olha quanto carboidrato. É Carbolândia na competição. Eu amo. Queria competir todo final de semana. Eu comi goiabada. Um bisnaguinho. Pão com mel. Esse tanto de suco de uva. Gente, isso é maravilhoso. Aquela continha que eu falei, 2 gramas por quilograma se for 2 horas antes. Se você já se conhece bem e entende que fica uma quantidade grande pra você, então, Gia, eu tenho 70 quilos, 2 gramas por quilograma 2 horas antes, ficou 140 gramas de carboidrato. E mesmo sendo carboidrato de digestão rápida, eu já me conhecendo, eu sei que é uma quantidade grande. Pode diminuir. Então, no lugar de usar 2 gramas, você pode usar 1,6, 1,5. Porque isso também depende do tempo de prova. Direcionado para o Hilux, onde a maioria das pessoas, elas não vão ficar muito mais que 1h30 para fazer. Então, talvez você não precise dessa quantidade toda mesmo, tá? Mas pode ser que tenha alguém aqui assistindo que vai fazer provas mais longas, né? Aí seria mais interessante respeitar de forma mais específica essa continha, mas pode diminuir. O meu mesmo, vocês viram, eu diminui um pouco. Eu não tô usando exatamente 2 gramas por quilograma de peso 2 horas antes. Eu reduzo um pouquinho porque eu já me conheço e 2 gramas fica uma quantidade muito grande pra mim, tá? Isso é uma média, vocês vão se encontrando, testem. E agora, ó, pra aumentar na minha produção de óxido nítrico, melhorando a minha vasodilatação, aumentando a minha eficiência muscular, nitrato, que eu já trouxe separadinho, mostrei ontem pra vocês. Pico do nitrato, 2 horas antes, mais ou menos, após a ingestão. Então eu tô usando 2 horas antes do ponto mais crítico da prova pra mim, que é do meio pro final. Estamos aqui no evento, mostrar um pouquinho pra vocês poderem entender o que que é. Aqui, ó, vem cá. Aqui é a área de aquecimento, ó, da galera. Então aqui a galera aquece. Essa área de aquecimento, ela acontece aqui no deck. Deixa eu mostrar pra vocês a área de competição. Me acompanhem aqui. É do lado do deck. Aqui tem a loja da All Brave, que é patrocinadora master do evento. E aqui, ó, é onde tudo tá acontecendo. Passa aqui. Oh, eita! Ó. Tem dupla,
que já largou bem cedo, tá cedinho ainda, as duplas masculinas. Depois eu tento mostrar pra vocês cada uma das estações, mas basicamente 8 quilômetros e a cada 1 quilômetro eles têm que passar por uma estação. Vou colocar aí pra vocês quais são as estações. E aí tem dupla masculina, tem dupla mista, tem dupla feminina e tem as categorias individuais também. E daqui a pouquinho é minha vez. Estamos a 25 minutos da largada e eu estou aqui, ó, usando o meu primeiro gelzinho. Eu falei pra vocês que ia usar uns 25 minutos antes, né? E já tô levando outro. Esse segundo vai ser com cafeína, que eu vou usar com mais ou menos 30 minutos de prova. E a minha dupla já está aqui, ó. Combinamos lookinho, ó como eles... Não tem como dar errado. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Devils hide behind redemption. Honesty is the one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. Pós-prova agora, ó, pãozinho com ovo e cafezinho preto, carboidrato, proteína, repor glicogênio, proteína para acelerar esse processo de recuperação. Gente, pós-prova é muito importante. Não subestime esse momento. E muitas pessoas tendem a subestimar, né? Ah, já acabou, já era, missão cumprida. E aí demora para se alimentar, demora para fazer uma refeição mais completa. Então é importante esse momento se você quer se manter bem treinando ao longo da semana, quer se recuperar mais rápido, quer que faça sentido todas as adaptações que foram feitas até chegar aqui no pós-competição. Eu priorizo muito esse momento, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, eu quero terminar uma competição, quero terminar uma prova e conseguir segunda-feira acordar e trabalhar, atender meus pacientes feliz da vida. Então eu não subestimo um pós-prova, um pós-treino, um pós-competição. Turma, estou aqui ó, com a minha dupla, falar um pouquinho sobre como foi a nossa prova. Eu amei essa dupla aqui, não sei vocês, né dupla? O que você achou?
Eu amei também, Gi. Eu tava ansioso, em português, claro. Fogo no rabo pra não, vou correr com a Gi. A gente testou semana passada, eu falei, meu Deus, onde eu me meti? Foi meio de última hora, né, a nossa dupla, mas, cara, foi muito bom. A gente ficou muito satisfeito com o nosso resultado. Estávamos fazendo uma análise aqui das nossas corridas. Corremos super bem. Todas as corridas ali, basicamente, sub-5, né? Foi ótimo. Então, fiquei muito feliz porque, assim, eu, né, particularmente falando, vi uma evolução muito grande. Desde a minha última corrida, eu fiz dupla com a Nath, né? Principalmente comparando dupla. Que é um outro, querendo ou não, é uma outra pegada, né? Quando você tá em dupla comparando com individual. Então eu senti uma evolução. E o que eu tava falando pro Stefano também. Terminamos a prova inteiraços, assim. Isso é muito legal também, né? Foi diferente da primeira que eu fiz, que eu acabei morto. A experiência vai ajudando, né? Exato. Você já sabe o que te espera. E tá em relação às estratégias nutricionais, sabe? Eu testar um outro formato. Então eu já fiz dupla feminina, já fiz individual, agora dupla mista. Então eu fiquei feliz de ter a oportunidade de testar também um outro formato. Isso me ajuda muito no meu dia a dia, nas minhas prescrições. Fizemos em 1h02. Então, assim, extremamente contente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sempre pra que vocês possam viver um pouco mais do que é o esporte. Eu sou apaixonada pelo esporte e tô do lado de um monte de maluco, que nem eu também, que vem com essas propostas doidas e eu topo. Somos todos malucos. Mas a ideia desse vídeo é principalmente mostrar um pouquinho pra vocês do mundo, do que é o Hyrox e, claro, né? Mostrar como a nutrição pode atuar, como a nutrição pode e deve ser importante ao redor da prova, durante os treinos, no pós-prova, e teremos muito mais conteúdos como esse aqui. Então, finalizando aqui, agradecer minha dupla. Eu que agradeço, Gi. Qual que é a sua próxima aventura no Hyrox? De São Paulo, 20 de setembro. 20 de setembro, eu também estarei lá. Eu estou inscrita em 2 categorias. Eu tô no individual e olha que legal, eu vou fazer uma dupla mista com o meu pai de 60 anos. Claro que vai ter videozão sobre isso aqui no canal. Ô, dupla, pede pra galera se inscrever no meu canal, dá aquele like. Como assim, vocês não se inscreveram ainda, nem deixaram o like? Deve estar aqui embaixo, ó. Pelo amor de Deus. E obrigado, Gi. Eu que Foi agradeço, ótimo. foi maravilhoso. Um beijo e até o próximo.